dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Num domingo como nós estamos, a Bíblia diz que Maria Madalena, Joana e Maria foram até o sepulcro na onde Jesus estava sepultado. Chegando naquele ambiente, a pedra já não estava no ambiente. Presta atenção nisso. Quando elas chegaram, aleluia, naquele lugar, a pedra já não estava no lugar, mas o próprio Deus removeu a pedra. A primeira palavra que Deus já está trazendo ao meu coração para revelar: essa pedra que está na tua vida te trazendo angústia, essa pedra que está na tua vida te trazendo sofrimento, Deus vai remover essa batalha, esse obstáculo, essa luta que você está vivendo. A pedra, ela vai sair. Diga glória a Deus. E assim a Bíblia diz que chegando lá, elas entraram no sepulcro. E quando elas entraram, elas acharam Jesus? Elas já não acharam. Quando elas viram aquilo, elas ficaram angustiadas, perturbadas, com medo. Elas disseram: alguém o roubou? Jesus. Alguém roubou o corpo de Jesus. E aí elas ficaram apavoradas. Elas ficaram com adrenalina lá em cima. E a Bíblia diz que apareceu 2 anjos. E esses anjos chegaram-se perto delas e disse: o que vocês estão fazendo? Estou entendendo. Eles falaram quase assim: estou entendendo que vocês estão gritando, estou entendendo que vocês estão chorando, não estou entendendo essa história. Aí elas falaram: o senhor não está vendo? Jesus foi roubado, Jesus não está aqui. Olha o que os anjos disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Diga glória a Deus. Elas estavam perturbadas, angustiadas, elas estavam aflitas. E ali os anjos falaram: mas não fica, por que você é tão inquieta? Jesus vive. E mesmo assim elas entenderam alguma coisa? Elas não entenderam nada. E aí o anjo começou a relembrar, presta atenção nessa palavra, lembrar elas. Lembrou que Jesus não tinha ensinado para vocês na Galileia que era necessário que ele viesse ao mundo, que ele morresse e no terceiro dia ele ressuscitaria. Então o que vocês estão esperando? Jesus ressuscitou. Olha só o que estava acontecendo. Por que elas estavam perturbadas? Por que elas estavam angustiadas? Porque elas esqueceram da promessa. Olha o que o Senhor está dizendo: no momento que você esquece da promessa, no momento que você esquece do que Jesus falou com você, no momento que você tira os olhos de Jesus, você se perturba, você se angustia, você fica desesperado, e no momento do desespero, você esquece da palavra de Jesus, você larga a fé, você desiste, você fica desesperado. Mas o anjo do Senhor foi até Maria, foi até Joana, foi até Maria Madalena e disse: a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, Jesus ressuscitou. Olha o que o Senhor trouxe eu aqui hoje para falar para você: não fique angustiada, não fique perturbado, não fique aí nessa adrenalina. Lembra da promessa, a promessa vai se cumprir, a palavra vai se cumprir, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Diga glória a Deus. É muito forte isso. A Bíblia nos ensinou que por 1 minuto elas se esqueceram do quê? Da promessa. E quando elas se esqueceram da promessa, o que aconteceu? Entrou o quê? O desespero, o medo, a angústia. Jesus já tinha acautelado elas antes de morrer, para que não acontecesse isso. Jesus, ele já nos ensina antes. Antes de passar pela luta, ele nos falou: no mundo tereis aflições, mas tente, porque eu venci.
ele já não estava nos instruindo, ele estava falando, ó, fica esperto, você vai passar por aflição, você vai passar por luta, por perseguição. Em Romanos capítulo 8 diz, o que nos separará do amor de Deus? Será que é a perseguição? Será que é a fome? Será que é a nudez? Será que são as coisas do mundo, do porvir, do presente? Será que são demônios, principados, potestades, dominadores? O que nos separará do amor de Deus? E Paulo declarou, nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus. E assim Jesus fez com os seus discípulos. Ele antes orientou, ó, será necessário que eu morra, eu vou ser traído, porque ele já tinha anunciado na ceia quem seria o traidor. Já não tinha? Ele já tinha anunciado que ele teria uma morte de cruz, que ele diz, eu serei levantado. Ele não deixou todo mundo ciente, mas a angústia faz nós esquecermos do quê? Da palavra de Deus, da promessa de Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, você está angustiado, perturbado, porque você só está com o olho no problema e esqueceu da promessa. Mas hoje o Espírito Santo de Deus que eu vivo me trouxe aqui para declarar, não tire os olhos da promessa. Não se esqueça da promessa. Vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família. Só não tire os olhos da promessa. E aí preste atenção, que depois que elas evidenciaram isso, elas tiveram paz. E hoje a paz do Espírito Santo de Deus entra na tua vida, porque Ele está dizendo, a promessa ainda está de pé. Ele está dizendo, eu ainda vou fazer acontecer, eu ainda vou te levantar, eu ainda vou trabalhar na tua vida, eu ainda vou operar sobre ti, igreja. Logo após elas saberem disso, o que elas foram? Elas foram ao encontro dos 11 discípulos. E quando ela informou essa notícia aos 11 discípulos, a Bíblia diz, tais palavras lhe parecia como um delírio, e eles não acreditaram nelas. Olha como é forte. Aqueles discípulos andaram com Jesus, viram os milagres, viram o cego enxergar, viu o paralítico andar, viu o morto ressuscitar, viram coisas que nenhum homem viu. Mas quando a notícia chegou, eles acreditaram. Se os discípulos andaram com Jesus, tiveram essa incredulidade, imagine nós. Por isso que é pertinente nos dias de hoje ainda a gente pregar essa palavra, porque às vezes a gente precisa ser relembrado que a promessa ainda está de pé. Às vezes é necessário a gente recordar que a palavra de Deus não falha, que a palavra de Deus não atrasa, mas chega no tempo certo, chega na hora certa. Ele ressuscitou no segundo dia? Não. Ele ressuscitou no primeiro dia? Não. Ele ressuscitou na metade do segundo dia? Não. No terceiro dia ele ressuscitou. A obra que Deus vai fazer na tua vida não é antes, não é depois, não é no meio. Na hora certa Ele vai te abençoar. Na hora certa Ele vai abrir a porta. Na hora certa Ele vai curar. Na hora certa Ele vai trabalhar na tua vida. E olha o que a Bíblia diz. Contou e eles acreditaram? Eles não acreditaram. Muitos vão ouvir essa mensagem hoje e ainda vai sair sem acreditar. Muitos vão ouvir essa palavra e ainda não vão tomar posse, porque se os próprios discípulos não conseguiram, não é porque eles não queriam,
é que eles não conseguiram. Por isso que o Evangelho não é fácil de ser pregado. Muitos virão na igreja, mas nem todos conseguirão acolher a palavra. O erro não está no pastor, o erro não está na igreja, mas às vezes a perturbação é tão grande, a angústia é tão grande, que você não consegue crer na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus veio declarar para você: a promessa dele ainda está de pé. O Espírito Santo diz à igreja: ainda não acabou, não é o teu fim. Ele vai se levantar na tua vida, ele vai se levantar na tua casa, ele vai trabalhar em teu favor, igreja. Vamos continuar a leitura no versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam e entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? E lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de um anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas viram. Disseram as mulheres, mas não viram. 25. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começou por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: ficai conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Diga graças a Deus. Aqui a Bíblia continua. Jesus havia ressuscitado e ele apareceu a 2 discípulos. Olha o que aconteceu. Jesus apareceu para 2 discípulos que estavam a caminho do Emaús. E aqueles 2 discípulos no caminho estavam conversando um com o outro e dizendo: meu Deus, você viu o que aconteceu? Jesus morreu, já é o 3º dia e nada aconteceu. A gente esperava que ele seria o Salvador. E Jesus ali apareceu. E Jesus começou a conversar com eles. Imagina só. A primeira coisa que a Bíblia declara é que quando Jesus apareceu para eles, os olhos deles estavam como impedidos de o enxergar. Presta atenção nesse primeiro ensino. Quando você está com raiva, você consegue enxergar alguma coisa na tua frente? Quando você está triste, angustiado, você consegue ver coisa boa em alguma coisa? Eles estavam tão tristes, tão perturbados, que eles não conseguiam enxergar que Deus estava ao lado deles, Jesus estava com eles. O Senhor está dizendo: às vezes você veio aqui e acha que está sozinho, que Deus não está trabalhando na tua vida, que Deus não está trabalhando na tua casa, que Deus não está trabalhando nos seus caminhos, mas Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele está ao teu lado, que Ele está te guardando, que Ele está te protegendo. A palavra de Deus disse em Daniel que desde o primeiro dia que ele começou a orar, a oração dele chegou até o trono de Deus. O Senhor está dizendo: eu ouvi a tua oração. O Senhor está dizendo: eu ouvi o teu clamor. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele está trabalhando na tua vida. Mas acontece um grande problema. A sua angústia faz com que você não enxergue Jesus trabalhando. Às vezes diversas coisas boas estão acontecendo na tua vida, mas você não consegue enxergar a ação de Deus na tua vida. Às vezes Ele já te deu livramento, Ele já abriu porta, às vezes Deus já fez tanta coisa maravilhosa, mas você só fica batendo naquela tecla: eu não consegui isso. Você só fica batendo naquela tecla: eu não estou na onde eu queria. Mas o Senhor está dizendo: abra os teus olhos e comece a enxergar as obras que eu já estou fazendo na tua vida. Abra os teus olhos e veja os livramentos que eu estou te dando. Abra os teus olhos e veja o que eu estou fazendo na tua vida, igreja. E eles não conseguiram reconhecer quem? Jesus. E ali Jesus fez de besta. E às vezes Ele faz isso comigo e com você. Ele chegou para aqueles homens e disse: vocês estão conversando? O que é isso que vocês estão falando? Quem é esse homem? Aí aqueles discípulos: como que você não sabe? Você está lá na Galiléia e você não sabe o ocorrido do ano? Sabe? A notícia do ano. Como você não sabe da notícia do ano? Por exemplo, Silvio Santos, ele faleceu, todo mundo sabe. Aí chega uma pessoa e fala: mas quem morreu? Aí você vai falar: você não viu? Silvio Santos morreu. E aconteceu ali a mesma coisa. Os discípulos, eles não acreditavam naquilo. Esse homem é desavisado, né? Só pode. E aí eles começaram a contar. Aí eu quero até ler, para não ficar nas minhas palavras. Versículo 19. E eles lhes perguntou: quais? E explicando o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra
e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aí ele começou já falando: ó, Jesus era um varão, um homem de Deus, poderoso em palavras, poderoso em poder. Através dele curas aconteceu, através dele palavras foram trazidas em glória. Através dele aconteceu coisas sobrenaturais. Aí eles continuaram falando. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e à crucificação. Aí eles falaram: era um homem de Deus, mas os sacerdotes, que eram na época os homens de Deus da época, as autoridades, pegaram eles e o mataram, o crucificaram. Aí ele começou a relatar, e Jesus só olhando assim: eita glória. Então, mas o fim da picada foi esse versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Depois de tudo isso, eles falaram: nós acreditávamos. Quem fala que acreditava, rapaz, é que não acredita. Eles falaram: nós acreditávamos, mas ele não ressuscitou. Já é o terceiro dia, já estamos no terceiro dia e nada de Jesus. Imagine Jesus ouvindo isso. Eles creram ou não creram na palavra de Deus? E quantas são as pessoas que vêm aqui na igreja e não creem na palavra de Deus? Quantas são as pessoas que eu, pastor Yuri, prego, e no fim das contas a pessoa crê na palavra de Deus, toma posse da palavra de Deus, e no primeiro obstáculo se afasta da presença de Deus. E aqui a palavra está nos dizendo que Jesus pregou, Jesus mostrou, mas era só eles esperarem 3 dias. É muito dia, gente. Era só eles esperarem 3 dias. Mas no terceiro dia eles deixaram de crer. E a Bíblia aqui, ele diz no versículo 21, nós esperávamos que ele fosse, mas não aconteceu. O Senhor está dizendo: não perca a tua fé na promessa, não perca a tua fé na palavra. Agora eu vou mais profundo. Jesus disse que um dia ele virá buscar a sua. Não fica desavisado, ele vai vir buscar. Ali o que Jesus ensinou? Que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E ele ressuscitou, sim ou não? Sim. E ele disse que vai vir buscar a igreja. Ele vai vir ou não vai? Sim. Não importa se é 1 ano, 1 milênio, 10 anos, não importa quanto tempo. Se ele falou que ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar. Então não caia no erro de falar: já passou tanto tempo e nada de Jesus, ele já não vai vir mais não. Aconteceu isso com os discípulos e pode acontecer conosco, mas nós temos que permanecer fiéis a Deus. Temos que permanecer firme na palavra de Deus, para que quando ele vir buscar a sua igreja, nós subamos com ele. E aí a Bíblia nos instruiu falando, ele conversando com aqueles homens, e ali ele falando, ele escutando, e chegou um momento que ele chegou e disse essas palavras no versículo 25. Então disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que o profeta disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Olha o que Jesus disse: vocês não sabiam já que era necessitado que eu morresse, que eu entrasse na glória, que eu trouxesse a salvação, que eu trouxesse a remissão dos pecados para todos aqueles que creiam? Por que essa incredulidade?
porque essa falta de fé, e o Senhor já vem trazendo essa palavra para você, porque essa incredulidade na tua vida, porque essa incredulidade nos seus caminhos, o Senhor está dizendo: eu te dei a palavra que eu te guardaria, eu te dei a palavra que eu te abençoaria, eu te dei a palavra que eu estaria contigo. Então toma posse dessa palavra e viva pela fé. Não tenha dúvida que Deus está contigo, não tenha dúvida que você vai perecer, mas a palavra do Senhor diz que se nós estivermos com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. E ali Jesus expôs tudo o que todos os profetas disseram, que era necessário que ele morresse para que entrasse a salvação. E eu vou finalizar com duas colocações agora. A primeira: não esqueça, a vinda de Jesus teve um propósito. Qual que era o propósito? Salvação da sua alma. Não existe outro foco. Não existe outro princípio. Você vem para a igreja para quê? Buscar a sua salvação. Ele morreu para você ter a sua salvação. E através do sangue dele, ele nos purifica de todo pecado. E aí ele diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. O ato do batismo simboliza que você aceita Jesus como seu Salvador, que você aceita o sangue de Jesus. E o primeiro princípio de Jesus foi morrer para te trazer a salvação. E o segundo ensino dessa palavra que eu queria fechar para vocês terem um entendimento ele já não tinha falado o que ia acontecer? Ele já tinha avisado. Ele já tinha dito que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas todos deixaram a palavra de Deus sair do seu coração. O problema não está na pregação, está nós deixarmos a palavra sair do nosso coração. Um cuidado que você tem que ter: não deixar a palavra de Deus sair do seu coração. Aleluia. E o terceiro item dessa pregação: não deixa as lutas, os problemas e as dificuldades te cegarem. Quando você está na prova, às vezes, dá um exemplo simples: você está com um problema somente financeiro. Você acha que a tua família não presta, você acha que o seu marido não presta, você acha que a igreja não presta, mas o problema é só o quê? Mas por esse problema financeiro você faz tudo ser um problema. O Senhor está dizendo: enxergue qual é o problema. O problema, e outra coisa, não jogue os seus problemas nas costas dos outros. Às vezes você só está com um problema e você tem que orar para Deus reverter essa situação, mas consiga enxergar as bênçãos nos outros setores. Na nossa vida nem tudo é ruim. Tem coisas na nossa vida que é boa. Às vezes você pode estar com um problema financeiro, mas você tem uma família abençoada. Ou às vezes você está com um problema na família, mas você tem uma saúde boa. Às vezes você está com uma saúde ruim, mas você está com uma vida espiritual bem. Glória a Deus. Então, um problema não quer dizer que tudo é um problema, que tudo é ruim. Só quer dizer que você tem que buscar em Deus para a mudança de qual problema? Daquela situação, da resolução daquela situação. Eu te declaro essa palavra hoje: não deixe a palavra, a promessa de Deus sair do teu coração. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, mas creia o quê? Na promessa. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para
para cumprir. E vai se cumprir no momento certo. Esse momento não é o seu momento, não é a sua hora, mas vai acontecer na hora. Quanto menos você esperar, a porta vai abrir. Quanto menos você esperar, Deus vai tocar no seu familiar. Quanto menos você esperar, Deus vai entregar um milagre na tua saúde. Quanto menos você esperar, Deus vai abençoar a sua vida conjugal. Tudo vai chegar no momento certo. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Então tome posse dessa palavra. Eu gostaria que todos se colocassem de pé agora, diante a presença de Deus. E você vai fechar os seus olhos e vai pedir para que Deus possa ajudar a sua falta de fé. Feche os seus olhos e fala com Deus. Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos, Senhor, como os discípulos. Nós se esquecemos, Pai, da Tua palavra. Nós se esquecemos da Tua promessa. E às vezes se sentimos tão aflitos, tão angustiados. Se sentimos tão perturbados, Senhor. E deixamos as coisas deste mundo, Senhor, tirar a promessa do nosso coração. Mas aqui eu te peço, Deus querido e amado, que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Senhor possa tocar em cada vida, Senhor, e possa renovar a fé dessa pessoa que hoje aqui está. Que em nome de Jesus não deixe que as lutas, não deixe que os obstáculos, não deixe que as adversidades, Senhor, possam tocar na vida delas, não, Senhor, e fazer elas esquecerem da palavra, fazerem elas esquecerem da promessa. Deus querido e amado, aqui eu te peço de todo o meu coração, trabalha na vida dessa pessoa hoje, Senhor, trabalha no caráter dessa pessoa hoje, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, hoje para celebrarmos a ceia do Senhor, estamos aqui para comer do corpo e do sangue do Senhor Jesus, até o dia que o Senhor venha buscar a tua igreja. Então neste momento, você vai pedir o perdão de Deus. Neste momento você vai pedir para Deus te purificar, para você participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus e misericordioso Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os momentos que temos errado, perdoa, Senhor, os momentos que temos te entristecido. Tu sabes que somos pecadores, tu sabes que somos errantes, mas hoje aqui nós estamos, Senhor, para nos endireitar na Tua presença. Hoje nós estamos para renovar a nossa aliança com Teu sangue. Então, em nome do Senhor Jesus, trabalha hoje nessa vida. Você vai declarar: para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a a Ti seja a honra, Senhor, a Ti seja a glória, a Ti seja o domínio. Começa a dizer: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o poder, e não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Só Tu és santo, só Tu és santo. Começa a adorar, começa a glorificar, começa a bendizer, começa, igreja, começa, aleluia, e você vai dizer: a Ele a glória. E a Ele a glória, e a Ele a glória,
e a Ele a glória.